Até ontem a gente estava no Figma criando experiências que as pessoas precisam imaginar. E o papel do designer engineer que muda isso. É o designer que cria experiências que realmente funcionam. Hoje eu quero te mostrar como que é isso na prática e por que todo designer de produto que quer ter impacto real na vida das pessoas não pode ignorar isso. Então pega seu energético aí e bora trocar uma ideia. Aqui eu tenho um exemplo de um produto que tem dois casos de uso. A gente está pensando em gestão de arquivos aqui, simulando um Google Drive. Eu posso fazer o upload dos arquivos, a evolução desse upload acontecendo. Poderia fazer a gestão desses arquivos também, né? Inserir eles para uma pasta, excluir. E tem um outro caso de uso aqui, como se fosse um Kanban de tarefas, onde eu teria ali meus cards, eu poderia ver detalhes desses cards, poderia mudar eles de fase, né? De to do para in progress, de in progress para done. E aí aqui o Figma faz o que ele precisa fazer mesmo. Eu consigo pensar como vai ser a estrutura visual, que componentes eu vou usar, quais ações eu vou cobrir nesses casos de uso, como essas informações vão ser colocadas na tela. O Figma faz um ótimo papel, como sempre fez, e vai continuar fazendo, da gente estruturar essa experiência visual. Mesmo se eu fosse a pessoa mais braba do mundo de criar os protótipos aqui no Figma, uma série de experiências aqui a gente não consegue experimentar, simular, testar ficando no Figma. Então essas interações que não são só clicar e algo acontece, que envolvem outras interações, como, sei lá, arrastar, voz, que envolve manipulação do dado, muda de acordo com o dado que eu coloco no input. Quando a gente está no Figma, a gente não consegue experimentar. E o designer engineer é o designer que começa a propor essas experiências para além do Figma, para além das interfaces visuais. E aqui é aquela mesma UI que você viu no Figma, só que está rodando no meu browser. E aqui a gente consegue realmente experimentar, não só imaginar como seria o upload. Posso clicar aqui, adicionar arquivo. Eu tenho a sensação do modal. Posso pegar um arquivo do meu computador mesmo, de verdade. Vou pegar aqui um ppt e um doc, arrastar para cá. Eu tenho o feedback dos meus próprios arquivos, envio, vejo a sensação, vejo o feedback deles aqui, olha meu doc aqui, meu ppt, e eu consigo realmente testar essa experiência, até pensar, por exemplo, será que eu quero que esse feedback aqui suma depois de um tempo? Ele fica aqui. Se a gente for olhar para a interface do Kanban, eu posso agora ter a sensação de como é arrastar o card, como é colocar ele em outro lugar. Poxa, será que faria sentido um feedback de implementação por autenticação está em progresso? Como que é voltar? Você voltou um bug para to-do? A gente quer esses feedbacks? Enfim, aqui eu posso literalmente experimentar a experiência que eu estou propondo. E por mais que isso seja código, aqui ainda é um produto de design. Esse código não vai para produção. Mas com isso eu posso trocar uma ideia com o meu time sobre os casos de uso, se fazem sentido o que eu estou pensando. Eu posso fazer um teste de usabilidade real com os usuários e pegar feedbacks mais reais, mais viscerais. Isso são os protótipos funcionais. E o designer que tem esse papel de usar código para propor experiências que realmente funcionam é o designer engineer. E aí, para não ficar só na minha cabeça, eu gosto de olhar para esse artigo aqui da Vercel. Lá, boa parte do time de designer deles são designers engineers. E eles mesmo, tendo pessoas nesse papel lá, dentro da Vercel, comentam que é um papel novo, que é, ao mesmo tempo, confuso e empolgante. E aí o papel é confuso porque não tem uma definição única, e é super empolgante porque tem um espaço enorme, então, para a gente explorar o papel desse design quando ele está propondo experiências. E até o vídeo que eles colocam lá no artigo, tem uma série de casos de uso, né? Gestão de estados, fazer o deploy em produção, pensar em efeitos, pensar em microinterações. E aí de tudo que eu já vi sobre esse papel, eu gosto de pensar no designer engineer num espectro, onde de um lado a gente tem o designer que manja muito de Figma e consegue propor experiências usando as features mais avançadas do Figma de prototipação. Então dá para fazer estados de arrastar, fazer gestão de variáveis, e uma série de experiências a gente já consegue tangibilizar hoje usando Figma, talvez usando vídeos, animações, GIFs, sendo bem criativo ali dentro das ferramentas que a gente já tem hoje, sem precisar ir para o código, e consegue propor experiências próximas o suficiente da realidade para a gente discutir com o time, para a gente testar com os usuários. Então, dá para ser um designer engineer, um designer que pensa na experiência mais próxima possível da real, ainda usando o Figma de forma avançada. Ele está de um lado do espectro. Aí eu penso num outro lado, que é um pouco mais na linha que a Vercel tem do Designers Engineers lá, que é o designer que, quando ele está olhando para uma experiência, ele vai colocar essa experiência em produção mesmo. Então ele vai criar um código
que vai ser um código bom o suficiente, escalável, código reutilizável que vai para produção. É literalmente a mistura dos engenheiros de front-end hoje com o designer. Para mim esses são os dois extremos, e a gente tem no meio do caminho o designer que busca usar esses protótipos funcionais. E o ouro para mim tá aqui. A gente não vai nem ficar limitado ao Figma, fazendo as pessoas imaginarem que uma coisa funcionou. Clica aí, imagina que funcionou, imagina que você inseriu seus dados. A gente sai da limitação do Figma, mas também a gente não vai muito para o outro extremo de nos tornarmos engenheiros front-end, de fazer um código super bonito. A gente vai no meio do caminho. A gente usa o potencial do código, o potencial de criar experiências no código, então fazer elas funcionarem mesmo, assim, se não 100%, o mais próximo possível da realidade, mas a gente continua na posição de designer, apegado a usar aquele protótipo para experimentar, mas esse código depois se precisar jogar fora não tem problema nenhum. O lance é testar o mais rápido possível e o mais real possível, e eu vejo muito potencial da gente olhar para esse meio do caminho. E para mim, o designer engineer que está nesse meio do caminho usando protótipos, ele está pensando em 3 fases. Ele está pensando no que as pessoas veem, no que as pessoas podem fazer e no que as pessoas vão sentir com as experiências. Se a gente volta aqui para o Figma, eu consigo pensar nessa primeira fase do que as pessoas veem estando no Figma. Então aqui, por exemplo, eu estou pensando como as pessoas vão ver a diversidade de arquivos, como elas veem as pastas, que ações primárias e secundárias elas podem ver, como elas navegam pelo produto, como que vai ser o estado do upload. Aqui eu planejei uma série de coisas que as pessoas veem. Só que ainda pensando nessa parte de interface, tem muito valor da gente ir para os protótipos funcionais. É isso aqui, eu criei essa feature aqui, que é só para teste de QA, né? Isso não faz parte da interface em si, da experiência em si, uma ferramenta interna para o time de designer, né? Para o designer ali que está criando essa interface usar. Então aqui eu começo com essa ferramenta, eu começo a extrapolar o fluxo feliz, porque no Figma a gente está pensando no fluxo super feliz. Mas como que vai ser isso quando não tiver nenhuma pasta, por exemplo? Quando tiver muitas pastas, poucos arquivos, muitos arquivos. E aí no protótipo funcional eu consigo olhar isso de forma mais dinâmica. Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 pastas. Como seria quando eu tenho menos pastas? Quando eu não tenho nenhuma pasta? Quando eu tenho mais do que 5 pastas? Eu aqui enquanto designer quero propor que tenha um ver todas, onde eu vejo mais pastas, aqui ficam as últimas. E eu já começo a me perguntar com o meu time, tá, são as últimas? É por ordem alfabética? Como que eu priorizo essas 5 pastas? Essa discussão ia demorar muito para acontecer se a gente estivesse pensando só no Figma. Aqui agora eu já levo para o time de um jeito muito rápido para a gente começar a pensar nesses extremos. Mesma coisa dos arquivos. O que acontece quando eu não tenho nenhum arquivo? E agora? Quando eu tenho muitos arquivos, vai ter uma paginação? Tem um limite na página? Outra coisa que eu levo já para o meu time para a gente discutir juntos. Outros estados que a gente costuma passar e lembrar lá na frente de pensar no estado deles. Como é quando eu não tenho nada? Como é quando eu tenho conteúdos para além do conteúdo bonitinho que a gente coloca na interface? Então aqui eu simulei tamanhos grandes de arquivo, tamanhos grandes de nome de pasta, quantidade máxima de arquivos. Daria para a gente pegar, será que eu tenho dados reais dos usuários do produto? E eu ploto aqui na tela para ver como que usuários hard user, usuários novos, como que eles veriam essa tela. Então nos protótipos funcionais a gente consegue ainda pensar nessa primeira fase, que é o que as pessoas veem, mas de uma forma mais real. Um outro exemplo, responsividade. Com o protótipo funcional eu não fico só em viewports muito específicos. Eu faço um protótipo aqui para celular, assim para tablet, assim para web. Aqui, como ele funciona mesmo, eu posso ver os extremos, os limites muito extremos do protótipo, como que eu quero que essa experiência seja de responsividade. Então nesse primeiro degrau de tangibilizar o que as pessoas veem, protótipos funcionais já são um ótimo caminho para a gente criar experiências. Dá para começar no Figma e vir para o código, dá para começar no código e voltar para o Figma. Existem várias formas de a gente trabalhar nessa primeira fase. Agora, na segunda fase, que a gente pensar nas experiências que as pessoas fazem no produto, protótipos funcionais muda completamente o nosso jogo de upstream. Porque se a gente vai propor uma experiência que a pessoa vai fazer no produto, a gente consegue prototipar essa experiência, uma vez que a gente vai estar usando o código. Então, como eu te mostrei, aqui a gente já está propondo a experiência de subir um arquivo ali. Clicando no CTA, aparece o modal de subir o arquivo, tudo funciona. Mas eu sou uma usuária que, por exemplo, uso muito o Google Drive.
eu nem sei onde fica o botão de subir arquivo no Google Drive, porque eu arrasto direto para a tela. Então, eu consigo propor também essa experiência de arrastar e soltar. E num teste de usabilidade, eu dou liberdade para o usuário interagir da forma como ele tem o hábito no dia a dia real dele e me dá o feedback real de como foi essa experiência aqui para ela. Um outro caso, nesse protótipo aqui, eu estou pensando também na experiência de gestão desses arquivos. Então, como eu vou inserir esses arquivos numa pasta? Eu posso, então, deixar de forma livre para a pessoa selecionar os arquivos que ela quer. Eu estou dando o feedback aqui desses arquivos selecionados. E eu posso tanto deixar livre para a pessoa mover para a pasta por aqui. E ela escolhe uma das pastas. E os arquivos foram para cá. Atualizei aqui para 11 arquivos. Como também deixar que a pessoa arraste o arquivo para a pasta de destino. Então aqui no Kanban também criei essa possibilidade de... A gente vai criar uma tarefa nova. Tarefa, por exemplo. E tá ali a nova tarefa. E aí eu sou o tipo da usuária que tendo quando eu estou usando esse tipo de produto, eu escrevo os títulos de tudo que eu tenho para fazer, organizo ali e depois eu venho populando com descrição, com critério de aceite, com data de entrega, enfim. Então, a gente poderia testar com os usuários e se isso fosse verdade, a gente poderia pegar feedbacks de se essas informações aqui estão fazendo sentido. Só o nome, será que sem a data, já que isso aqui é a data de entrega? E que fui eu que criei esse card, né? Então tem um avatar aqui, só isso já faz sentido? Será que a gente não poderia trazer alguma outra coisa? Ou até um highlight de faltam mais informações sobre um nível de quantidade de informações que tem sobre essa tarefa? Uma outra coisa também, eu sou usuário que só cria títulos. Então, será que deixar por default a prioridade média é um bom caminho? Será que a gente deixa a prioridade baixa? Ou deixa sem prioridade? Obriga o usuário a criar a prioridade? Será que tem alguma informação aqui que valeria a gente deixar como obrigatória? Só o fato de ter criado essa ação, a gente já abriu um leque de possibilidades, de perguntas que eu poderia ter ali com o meu time e a gente já pensar nesses guarda-reios antes de levar para os usuários. Também pensando em planejar a liberdade das pessoas de usarem o produto como elas já têm o hábito, criei tanto a possibilidade de criar a lista por aqui, como eu deixei esse maisinho aqui, que eu, por exemplo, gostaria muito de poder criar tarefas direto no In Progress. Então, nesse lugar da gente planejar o que as pessoas vão poder fazer nas nossas experiências, protótipo funcional para mim é o melhor caminho. Aqui a gente pode fazer tudo funcionar. A gente pode fazer um chat conversacional, interagir com voz, com vídeo, fazer as coisas funcionarem no celular do usuário mesmo. Literalmente testar qualquer tipo de usabilidade. Qualquer tipo de coisa que a gente quer que as pessoas façam no produto, a gente tangibiliza de um jeito muito rápido usando protótipos funcionais. E aí tem um terceiro lugar que o designer engineer vai ser muito designer e muito engenheiro de front-end também, que é pensar no que as pessoas vão sentir com as nossas experiências. Então ainda aqui no Kanban, assim já é um protótipo funcional suficiente, onde eu consigo testar a experiência de arrastar e soltar, o índice está funcionando certinho, como eu coloquei aqui nas configurações, posso pensar em como é sem nada, como é com muita coisa. Só que tem um lado de craft de design que os protótipos funcionais permitem a gente ir muito mais além. Então aqui eu vou ligar algumas micro interações que eu planejei aqui para essa tela. É diferente ter essa sensação de arrastar do que a gente planejar uma animação entre os cards. Tá vendo que eu estou segurando, o card fica diferente quando eu estou segurando ele. Ele se anima até o lugar onde eu quero soltar. É diferente pensar numa usabilidade assim. Se a gente for lá para a gestão dos arquivos também, eu posso tanto, como eu já fiz aqui, te mostrar, levar os arquivos. Eu vou levar esses dois para projeto interno. Então aqui vamos mover a pasta para projeto interno. Foram lá, atualizou, tá funcional. Mas e se eu colocar um texto de design aqui? Posso planejar uma interface assim. Eu vou colocar esse promo também lá em projetos internos. Olha ali. Ele vai para lá. Eu posso dar essa sensação. Será que eu consigo dar mais feedback para os usuários assim? Então vou colocar vários aqui, ó. Lá projetos internos também, ó. Poderiam colocar um som aqui. Será que faz sentido? Colocar um carinho na interface mesmo. Então é diferente de deixar assim, que eu planejar algumas ações rápidas para o usuário para ele poder renomear um arquivo. Oiê!
Então, com o código, a gente pode planejar esses delightfuls no meio da experiência, como interações, os feedbacks, resposta tátil mesmo. Se eu quiser que o celular reaja com alguma das features que a gente está propondo, é possível fazer tudo isso também com protótipos funcionais, que aí o Figma não tem como mesmo, mas aqui é um caminho muito bom da gente pensar nesse carinho de design nas nossas experiências. E essa posição do designer engineer que foca em protótipos funcionais, para mim não tá em a gente deixar de ser designer e virar front-end, mas é a gente usar o potencial do código para a gente testar mais, aprender mais e defender melhor as nossas decisões de design. Eu criei esses 2 protótipos porque a minha ideia é nos próximos vídeos mostrar o passo a passo da criação desses protótipos funcionais, saindo desde lá do Figma até ter essa interface que a gente consegue testar as experiências. E se você quer fazer isso junto comigo, continuar trocando uma ideia sobre IA no nosso processo de design, fica aqui e a gente se vê na próxima.